Olá a todos e a todas, muito bem-vindos a este nosso e vosso Camacel Atualidade, o nosso espaço que aqui tratamos de vários temas sobre o mundo fantástico da resolução extrajudicial de litígios. Sou Sérgio Godinho, vosso companheiro, e estou aqui para voltarmos a falar do tema que iniciamos sobre o desenvolvimento do ensino da arbitragem e da mediação em Angola. Falámos no outro vídeo das diferentes iniciativas que temos estado a constatar a nível da academia, identificando de facto a academia como sede própria para a discussão de uma série de temas e também introdução de temas novos sobre o mundo da resolução de conflitos, mediação, arbitragem, dispute board e outras práticas colaborativas, mas também, claro, que não é o ambiente onde elas se devem manter. Elas são discutidas, são tratadas a nível das universidades, mas para que de facto venham cá para fora, que sejam aplicadas na vida prática, nos diferentes momentos, nas diferentes situações da vida das pessoas. Antes de mais, fica aqui a nossa nota de sempre, a subscrição ao canal, porque entendemos ser importante que de facto tome conhecimento da publicação de novos vídeos. Estamos em mais de 10, 107 vídeos, salvo seja, e penso que ser um número considerável de vídeos e que vale a pena estar atualizado sobre a publicação desses vídeos, mas também que nos dê sugestão de temas, de pautas, de matérias para discutirmos e aqui também podermos tratar. Outro sim, que comente, questione, critique aquilo que fazemos há 4 anos, para que possamos melhorar e trazer aqui temáticas cada vez mais dentro daquilo que são as vossas perspectivas, intenções e expectativas. Para o dia de hoje, como já dissemos, né, vamos dar continuidade ao tema que vínhamos discutindo, mas aqui trazendo já um exemplo prático que surpreendeu-me, e não é de hoje, já conheço de algum tempo, que tem que ver com um contrato, não é? Com um contrato que é celebrado com uma empresa angolana, não vou dizer qual é, não temos autorização para o fazer, nem somos pagos para publicitar. Já agora fica aqui a dica de quem quiser patrocinar o canal, que esteja à vontade, os centros de arbitragem, os escritórios de advogados e outras empresas que queiram abraçar o caminho, que estejam à vontade, entrem em contacto e nós poderemos tratar disto. Ehm, Dizia eu que uma empresa em que eu recorri pessoalmente para a compra de material, peças subsalentes de viaturas, e encontrei nessa empresa, no anverso da folha em que nós tínhamos, ou que nós temos a fatura de compra do produto, eh, hum, uma série de letras, uma série de conteúdos que, consumados em 12 artigos com diferentes números ou subnúmeros, se quisermos, em que estabelece exatamente as condições de venda do produto. Até aí, muito bem. A verdade é que poucos sabem que este contrato, tecnicamente, é conhecido como o contrato de adesão. Ou seja, não são discutidas as cláusulas com o cliente que vão a essa loja, que representa uma marca bastante conceituada aqui na nossa praça, mas que é condição para que comprem os produtos, aceitarem previamente estes termos estabelecidos no contrato. E, efetivamente, é um contrato. No caso aqui, um contrato de compra e venda de peças de viaturas. Sucede, porém, e esse é o lado bom, e não vamos entrar no mérito da discussão se é um contrato de adesão e o que é efetivamente um contrato de adesão e se as partes não deviam discutir os termos ou não daquilo que temos no contrato. Não vamos entrar nesse mérito. O que nós queremos chamar aqui a atenção e que vai de encontro com a temática que levantamos aqui é o facto de que, efetivamente, começamos a assistir à aplicação prática da arbitragem, da mediação e da conciliação, também nos contratos de consumo, ou nas relações de consumo. Isso não é de hoje. Aliás, é do conhecimento geral que nós temos um Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, ou num Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, um serviço de mediação de conflitos.
E existe uma série de proteções normativas ou legislativas que encontramos, inclusive, também na Lei de Defesa do Consumidor. Aqui também não vamos entrar no mérito, discutir em que termos é que vemos esta regulação e se efetivamente o INADEC hoje e já ontem também, se podia ou não podia, em que termos realizar as sessões de mediação que realiza no âmbito do seu serviço de resolução de conflitos. Não é este o propósito, podendo ser de facto pano para outra manga, ou melhor, sendo pano para outra manga, eventualmente podemos discutir e apresentar numa outra edição do nosso Camacel. O que queremos aqui chamar a atenção é o facto de, neste contrato de adesão, em que os utentes, ou utilizadores ou clientes dessa loja eh, assinam ou se submetem na compra de material, por ser as condições gerais da realização dessa compra, diz exatamente o seguinte, e que nós vamos aqui passar a partilhar. Aliás, uma nota importante, que é o que nós queremos aqui relevar, e a nota fundamental, considerando até o tema que nós trazemos. Existem vários contratos, esse é um dos exemplos, em que a resolução pela via extrajudicial já vem consagrada. Ou seja, já começa a fazer parte da cultura das empresas, começa a fazer parte da cultura das pessoas, sejam elas pessoas jurídicas ou pessoas físicas, sejam elas pessoas coletivas ou pessoas físicas, há um olhar de frente e uma aceitação cada vez mais pujante da resolução de conflitos pela via da mediação, da conciliação ou da arbitragem. É verdade que também aqui se questionará, temos as instituições a funcionar a contento para o efeito? Bem, temos algumas, penso que sempre há margem para crescer, mas temos, para além de centros privados, temos centros públicos. Ou temos o centro público, com as suas diferentes unidades, no caso o CREL, que podem efetivamente garantir a realização do serviço de mediação, de conciliação ou de arbitragem, também em matéria de direitos do consumidor. Por se tratarem daquelas matérias tidas por alguns como bagatelar, mas que também são de facto conhecidas como processos de massa, sejam eles aplicados em sede de mediação, de conciliação ou de arbitragem, mas as relações, os conflitos decorrentes de relações de consumo são de facto conhecidos como conflitos de massa. E daí a necessidade de se ter uma atenção especial também por parte do poder público para permitir que efetivamente o acesso ao direito por via da redução de conflitos não judicializados, seja por mediação, conciliação ou arbitragem, possa ser uma realidade usando de facto essas estruturas que permitirão de forma mais fácil, de forma menos onerosa e também com algum caráter pedagógico, incentivar as pessoas a enveredarem por essa corrupção. Este aspecto fica aqui satisfeito por vermos aqui, efetivamente, um exemplo prático da aplicação da consagração da arbitragem como possível forma de resolução de conflitos num contrato entre uma empresa privada e os seus clientes. Mas vamos aqui partilhar a tela para podermos encontrar, então, bem, temos aqui a norma, espero é que possam estar a ver de facto. E vamos lá, tentar aqui. Hum, pronto. A norma diz o seguinte: vamos lá, juntos, analisar, porque, como disse, não basta efetivamente nós escolhermos a arbitragem, a mediação, a conciliação, o dispute board ou qualquer outra das práticas associadas à resolução de conflitos para trabalharmos num determinado conflito. É necessário sabermos se efetivamente a norma, como estruturada, se está conforme, se não, se ela é positiva, se não, porque às vezes o problema está aí. Aliás, na assessoria jurídica empresarial, é trabalho dos assessores técnicos, de facto, olharem para essas matérias e tentar perceber se, de facto, o caminho que querem desenhar para a sua consulente sendo o melhor caminho, se estão a fazê-lo da melhor maneira. Ou seja, se a consagração da arbitragem como forma de resolução de conflitos
é o melhor caminho? Será que o modo como estruturaram é a melhor forma de o fazer? Ou seja, dito de outro modo, se eu vou fazer uma caminhada no asfalto, será que fazer essa caminhada ou essa corrida de sapatos de sola seca é a melhor forma? Ou deve ser de tênis? Eu vou caminhar a mesma, mas se calhar não caminho com o conforto que teria se tivesse a caminhar calçado daquilo que seria o adequado para fazer esse trajeto, para fazer esse percurso longo, não longo, mas de facto é necessário nós olharmos aí para a forma como estruturamos. E eu quero chamar a vossa atenção aqui para essa norma e vamos analisá-la ponto por ponto, de forma muito rápida, não vamos também aqui escapulizar tudo quanto é possível fazer relativamente a essa norma, vamos olhar para aqueles elementos que nos chamam mais atenção. E aqui, começando logo, ela diz que ehm, a relação contratual emergente aplica-se, a relação contratual emergente aplica-se à lei angolana com expressa renúncia de qualquer outra. Percebe-se, numa situação como a que temos, tratando-se de partes angolanas, sendo a lei do lugar onde se realiza o ato, no caso a compra ou a transação, ser em Angola, a lei da nacionalidade das partes igualmente ser a angolana, faz todo sentido que, a nível da relação substantiva, se aplica a lei angolana. Aliás, os diferentes instrumentos legislativos ou normativos relativamente à aplicação da lei, seja no direito internacional público, seja no direito internacional privado, advogam, na mais das vezes, para a aplicação da lex loci-atos, ou seja, da lei do lugar onde o ato foi praticado, pelo que não é de estranhar. Não obstante, diga-se aqui que, tratando-se de arbitragem, há sempre a possibilidade das partes contratualizarem a lei aplicar e se poderá aí discutir efetivamente em que termos se poderia fazer ou não. Mas não é esta a questão fundamental que aqui se coloca. Chamamos apenas para dar aqui essa nota de que em arbitragem é possível a contratualização da lei a aplicar. Aliás, pode ser, inclusive, mais longe, pode-se afastar a aplicação de uma ou outra lei. As partes podem contratualizar nesses termos, como podem, inclusive, colocar uma cláusula de estagnação, impedindo que uma lei nova possa se aplicar a determinada matéria, quando as partes entenderam que, para aquela situação, e enquanto decorrer a execução daquele contrato, deve ser com base numa determinada lei, evitando que leis novas possam efetivamente alterar e desequilibrar a situação da relação material. Então, isso também é possível, mas, como disse, não é a questão que aqui nos traz, e faço apenas para aqui uma chamada de atenção dos nossos seguidores. O segundo parágrafo diz-nos que, em caso de desacordo, no caso do desacordo, quanto à interpretação e aplicação do presente contrato, as partes diligenciarão no sentido de alcançar um acordo. Ehm, Acho bem, de facto, tentar e privilegiar a, 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 a valorização do ato conciliatório, a valorização da autocomposição, e aqui, se por conciliação, por mediação, por negociação, porque via não vem precisamente esclarecido, não diz a norma qual seria, e isso pode efetivamente ser um problema, na medida em que, a nível da interpretação, pode-se colocar exatamente essa questão de saber qual das vias seria, ou seja, qual a via a aplicar para se encontrar um acordo. Se calhar, esse segundo parágrafo deve ser complementado com o último parágrafo para podermos perceber o sentido e o alcance dessa norma. Mas uma coisa que ela deixa evidente é que as partes, por via da assinatura desse contrato de adesão, privilegiam aqui a realização da composição de eventual conflito que venha a decorrer da aplicação ou da interpretação desse contrato
uma via consensual, uma via amistosa, uma via que seja por acordo, ou seja, deverá se privilegiar essa forma como a resolução do conflito. No caso aqui, uma autocomposição, sem prejuízo de que, de facto, também possa ser uma outra via judicial ou não judicial, em que, no final, as partes, ou no decurso, as partes tenham sempre em atenção à possibilidade de se fazer esse acordo, não é? Que a composição seja sempre possível e a relevância dessa mesma composição seja sempre atendida, seja pelas próprias partes, que poderão ter iniciativas nesse sentido, isso judicializada ou colocada em sede de uma resolução heterocompositiva, arbitral, a questão ser privilegiada, de facto, aqui a forma de resolução por acordo. E aqui teríamos uma sentença homologada por acordo das partes, ou teríamos uma sentença judicial ou uma sentença arbitral homologada, ou ainda uma extinção do processo se as partes assim entenderem, e fazer valer o acordo que tenham chegado em determinado momento. Pelo que aqui o acordo, entendemos de facto as partes não deixarem margem para dúvida daquilo que querem, né? Diligenciar ao máximo todos os esforços para que efetivamente, por via do acordo, seja resolvida a contenda, seja resolvido o litígio, seja em matéria de interpretação, seja em matéria de resolução de um conflito efetivo. Resolver interpretação de normas ou do sentido do contrato por arbitragens ou pela via judicial, há quem diga, e eu de certo modo concordo, que seria muito dispendioso fazê-lo por via de via judicial ou por via arbitral. Eh, Se calhar um assessor técnico, um jurisconsulto, poderia muito bem resolver essa questão a nível da interpretação e a partir daí se construir um acordo já conhecendo efetivamente qual é o sentido e o alcance que essa norma ou aplicável a determinada situação concreta tem ou possa ter então, num caso específico. Então, entendo que, de facto, aqui temos que, e de forma bem desapaixonada, desaconselhar ou não aconselhar a constituição de uma arbitragem ou ao recurso à via judicial para sabermos da interpretação de determinada norma ou determinada situação, aplicando as normas desse contrato no que respeita à execução do mesmo. Poderia perfeitamente um jurisconsulto para um parecer técnico ou uma assistência às partes em sede de uma negociação feita pelas próprias partes, se construir aqui um acordo. Então, entendemos que, de facto, e a nota de destaque deste parágrafo segundo é exatamente essa, o privilégio que as partes colocam para a via do acordo, aqui garantindo então essa valorização da autocomposição. Finalmente, e aqui o último parágrafo, que nos chama muita atenção e vamos, por parte, dissecá-lo também, porque entendemos que o modo como ele está construído, primeiro que ao final deixa exatamente essa abertura, que vamos começar do fim, ou pelo fim, deixa essa abertura para a aplicação da arbitragem voluntária, e aqui a aplicação da resolução por via da arbitragem voluntária muito que se lhe diga, não é? Porque eh, há quem possa efetivamente dizer que a consagração da arbitragem aqui poderá ser tida como híbrida, não voluntária, não obrigatória, mas que decorreu de um contrato de adesão em que a parte contrária, no caso o cliente, não teve condições de poder discutir se aceita ou se não aceita os termos do acordo. Foi feito o acordo, foi assinado, ou seja, comprou a peça e teve que aceitar os termos que aqui constam. Então, se poderá aqui levantar essa questão também. Arbitragem voluntária, outra questão que se pode levantar é o que é que entende-se nos termos desse contrato
por arbitragem voluntária? Se está a falar da arbitragem voluntária como tal, como procedimento, e aqui o concurso da autonomia da vontade das partes, ou se está a falar aqui da arbitragem voluntária enquanto lei da arbitragem voluntária? Sabemos que a nossa lei, aliás, universalmente, mais das vezes ela é chamada exatamente assim, LAV, Lei da Arbitragem Voluntária. Será que se está a falar aqui dos termos desta lei, ou seja, e que não podia ser afastada desta lei, e isso seria uma questão a colocar na eventualidade de existir, por exemplo, no nosso sistema jurídico, uma lei especial que regule a arbitragem em matéria de consumo. Se colocaria aqui a questão de saber qual lei é que está a falar. É a lei da arbitragem voluntária, é a lei da arbitragem de conflitos de consumo, que especificamente estamos a falar, e por essa razão afastaríamos a aplicação de um determinado regulamento que, de alguma forma, é contrário ou oposto a uma ou outra norma que resulta da lei de arbitragem voluntárias, daquelas normas supletivas. Bem, não sei, estou aqui a devagar para também pensarmos exatamente aqui no sentido e alcance desta parte final e aquilo que as partes queriam dizer. Mas, sem muito floreado e sendo mais concreto, naquilo que me parece ser a interpretação mais direta e imediata, é que as partes apenas quiseram com isso dizer que se poderá resolver por via da arbitragem. E claro, chamam aqui arbitragem voluntária para determinar que, de facto, deverá ser por via de uma convenção de arbitragem, no caso aqui, as partes determinarem os termos para a resolução desse mesmo conflito, por via da arbitragem, afastada a primeira parte que se entender por força da lei ou pela vontade das próprias partes, porque eles aqui advogam, de facto, inicialmente, a resolução de conflitos por outra via, e aí já vamos saindo agora do fim para irmos para o início. E o início é exatamente aqui, onde nos diz: quando não for possível uma solução amigável, e aqui é importante nós olharmos para essa questão, uma solução amigável e negociada. O que é que se entende por solução amigável e negociada? Há quem entenda que solução amigável e negociada é a mediação e a conciliação e a negociação. É um bocadinho discutível, porque o facto da mediação, da conciliação e da negociação serem formas autocompositivas de resolução de conflitos ou heterocompositivas, não impositivas, de resolução de conflitos, torna de facto difícil enquadrar que neste âmbito as partes quiseram dizer mediação, conciliação ou negociação. Poderá não ser. E se for isto, qual delas? Negociação, mediação ou arbitragem? Negociação, mediação ou conciliação? Então, é um bocadinho complicado e difícil depois na prática de aplicar, de concretizar. Lá está, as cláusulas da meia-noite. Nós temos um vídeo em que falamos aqui também da cláusula da meia-noite. Quando nós colocamos as cláusulas assim, há um problema depois de saber se essa solução amigável e negociada, o que é. Se a parte, o vendedor entender instalar ou requerer a instalação de uma mediação ou de uma conciliação, o comprador, ou no caso o cliente, poderá dizer: não, meu caro, eu em momento algum acertei ou aceitei que se instalasse uma mediação ou uma negociação assistida ou uma conciliação, em momento algum. Ou seja, e terá razão ou não? Essa questão que se coloca, pelo facto de estar aqui, solução amigável e negociada. A mediação é uma solução amigável? Lá está, se olharmos para o sentido dessa palavra nos leva necessariamente para o latim, para as soluções de amiable compositeur, eh, 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 soluções de composição amigável. Se o quisermos, podemos entender que solução amigável, toda solução não contenciosa, não mandatória, não impositiva,
que dela não resulte, por força da imposição por um terceiro, de uma injunção, em que as partes não estejam de costas viradas. Mas quem foi que disse que numa mediação as partes poderão não estar de costas viradas? Nós temos aqui muitos vídeos em que falamos da escalada do conflito. O conflito pode começar como um conflito, mais tarde a mediação já ser requerida quando já há um litígio propriamente dito. E não sei se nesses casos teríamos aqui uma solução amigável quando as partes muitas vezes não têm de amizade absolutamente nada. E mais, vamos aqui analisar de forma fria. A verdade é que quando o A vai para a loja do B comprar uma peça, não quer dizer que o A se torne amigo do B e nem procure aí amizade, já foi buscar a peça. Ou seja, a relação e o único elo de ligação que existe entre as partes é o facto do A ter comprado uma peça infelizmente, daí ter decorrido um litígio porque a peça não estava em condições ou porque não se respeitou determinadas garantias do cliente ou o cliente não observou determinadas necessidades ou garantias que protegem o vendedor. Então, e daí despoletar-se um conflito. Não sei em que medida seriam efetivamente soluções amigáveis ou negociada. Negociada, se calhar, né? Vamos enquadrar em tudo que for autocompositivo, mas amigável, não sei. Advogo aqui, no meu conselho vivo para os assessores jurídicos, é que, de facto, sempre que possível concretizar, que o façam. E estabelecer que, quando não for possível uma solução por mediação ou conciliação, ou qualquer outra forma extrajudicial ou autocompositiva de resolução de conflitos, então é aí partir para outras formas e não apenas dizer solução amigável e negociada, porque as formas de resolução e gestão de conflitos são conhecidas e, se é possível concretizar, identificar efetivamente qual dessas formas, melhor. Seria uma cláusula pobre? Sim, seria uma cláusula pobre, mas mais vale uma cláusula pobre do que uma cláusula ambígua, do que uma cláusula patológica, como também chamam os colegas no Brasil. De facto, deixa muitas dúvidas na aplicação da própria cláusula, no conhecimento do próprio caminho identificado para a solução. E se a ideia é essa cláusula ser a solução dos problemas, fazer com que ela seja o próprio problema, eu acho que, bem, não cabe, não deverá caber na cabeça dos consultores jurídicos quando constroem essas normas, mas que fica aqui o alerta que, de facto, se não cabe na cabeça deles, nesse momento, naquele momento em que estão a construir as normas, a verdade é que essa situação ocorre e é necessário, de facto, que se faça a devida atenção para que não prejudiquemos, para que não coloquemos em causa o negócio, o bom negócio de um eventual cliente ou um potencial cliente. Continuando aqui, e já caminhando mesmo ao fim, a norma diz mais, nos termos previstos do número anterior, no caso aqui, o número anterior será o parágrafo anterior, ou não, é o número anterior é exatamente o número 1, porque essa cláusula tem o número 1, o número 2 e o número 3, exatamente como estão os parágrafos. O número anterior, no caso, é o segundo parágrafo. E diz assim, voltando, quando não for possível uma solução amigável e negociada, nos termos previstos no número anterior, e o número anterior diz diligenciar no sentido de alcançar um acordo. Se é diligenciar no sentido de alcançar um acordo, esse acordo pode ser uma consequência de uma mediação, ou como pode, e advoga-se que seja de facto a via mais adequada, ser realizada uma conciliação e buscar-se concretizar esse acordo por via da conciliação. Mas nada é absoluto, podem as partes conseguir ou procurar conseguir por via de uma mera negociação. Mas o que sugere aqui, de facto, é que essa via amigável e negociada seja uma via pela qual se possa construir um acordo. Mas essas vias são várias e aqui, de facto, é que fica a confusão. Seria uma mediação, seria uma negociação, seria uma
uma conciliação, seria institucionalizada, seria ad hoc, em que termos ela seria? Pronto. Há aqui uma série de outras questões que se colocariam na elaboração do termo de arbitragem ou no convite, termo de negociação, ou da mediação ou da conciliação, ou no convite para a mediação ou para a conciliação, e que, pronto, na mais das vezes, depois de instalado o conflito, as partes não querem realizar nenhuma mediação, pelo que seria prudente, de facto, colocar aqui, na medida do possível, aquilo que possa ser concretizável já nesta altura da elaboração da norma. Continuando então, disse aqui, nos termos previstos no número anterior, já vimos qual é o número anterior, as partes elegem como competente o Fórum do Tribunal Provincial de Luanda. E vamos ficar, para dar aqui uma atenção especial a esse ponto, o Fórum do Tribunal Provincial de Luanda. Outra cláusula que, diante das circunstâncias atuais, nos coloca aqui um problema de interpretação do conteúdo do contrato. É do conhecimento geral que, alterado o quadro, eh, eh, da, alterado o quadro, oh, perdão, alterado o quadro aqui da nossa pauta, vamos assim dizer, eh, da organização judicial, judicial, passamos a ter os tribunais organizados ou divididos, já não conforme a circunscrição administrativa, as circunscrições administrativas provinciais, mas atendendo efetivamente aqui a uma outra sistematização, a uma outra organização. Ou seja, nós temos, felizmente, temos as comarcas, já temos os tribunais de comarca, e as comarcas não correspondem às circunscrições provinciais e, em alguns casos, não corresponderão às circunscrições municipais, dependendo da dimensão dos municípios, não corresponderão, eventualmente, aqui estou a devagar, porque eu não conheço ao certo, às circunscrições municipais, mas as provinciais, de certeza absoluta, que não correspondem, porque deixou-se de assim ser com a reforma que tivemos a nível da organização do sistema judicial, mais concretamente com a extinção ou a revogação da Lei 18/88 do Sistema Unificado de Justiça e a aprovação da nova Lei Orgânica dos Tribunais de Jurisdição Comum, também da Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, aqui para a segunda instância, que é constituída por tribunais regionais, que atendem a mais de uma província, aqui as chamadas regiões. Olhando para um possível conflito aqui instalado, colocar-se a questão de saber qual seria o tribunal competente, porque aqui nos fala em tribunal competente, o Fórum do Tribunal Provincial de Luanda. A verdade é que o Tribunal Provincial de Luanda já não existe. Quid iuris? Qual seria o tribunal competente? O Tribunal da Comarca de Cacoaco? O Tribunal da Comarca de Belas? O Tribunal da Comarca de Luanda? O Tribunal da Comarca de Viana, tendo o conflito instalado, ou a compra tenha sido feita, por exemplo, numa zona limítrofe entre Luanda e Colibengo, no Zango, ou na zona industrial de Viana, depois da Ponte do 25, qual seria o tribunal competente? O tribunal de Colibengo? E se Colibengo é uma província, ou melhor, sendo Colibengo uma província, não estando contemplado no plano da organização judicial com uma comarca, nem com um tribunal provincial, porque é um tribunal novo, aplicar-se-ia, obviamente, do ponto de vista territorial, a competência do tribunal da comarca, seria no caso de Viana. Quid iuris numa situação concreta? Qual seria o tribunal competente, uma vez que as partes aqui, na negociação da cláusula de eleição do fórum, determinam que deverá ser no Tribunal Provincial de Luanda? A interpretação a fazer seria de que aqui onde se lê Tribunal Provincial de Luanda passa a ser Tribunal da Comarca de Luanda?
Ou seja, há uma série de situações que aqui se colocam que exigem, de facto, dos assessores jurídicos uma atenção no sentido de melhorar essa norma e evitar, efetivamente, que se causem confusões, que se criem confusões desnecessárias, na medida em que a contextualização deve ser feita para que, de facto, se evitem os recursos a interpretações extensivas, interpretações corretivas e depois se criem, de facto, os problemas de interpretação do contrato. Entendemos que, de facto, aqui deve-se fazer essa atenção. Continuando, diz-nos o artigo que, sem prejuízo da possibilidade de, por acordo, optarem pelo recurso à arbitragem voluntária. Obviamente, aqui se estará a falar daquelas situações em que as partes entenderem que dada uma série de condicionalismos, e um deles poderá ser o conflito sobre a competência do fórum judicial, não restar outra alternativa, sob pena de denegação de justiça, de partirem para a via arbitral. E aqui a questão se colocará: será a única via possível, dadas essas circunstâncias, nesse quadro que nós aqui abordamos, ou não? Pronto, isso é uma questão que se poderá responder numa situação concreta e se tivermos a abordar efetivamente esse tema. Não é o caso. Queríamos aqui fazer uma apreciação muito mais genérica. Mas a verdade é que as partes aqui deixam uma porta aberta para que, em caso de existir a possibilidade de resolver o conflito, não pela via judicial, mas pela via arbitral, poderem fazer o caminho para a via arbitral. E aqui a tal arbitragem voluntária, como vínhamos dizendo no início. E que, pronto, até esta parte final também se coloca aqui a questão de saber, seria uma cláusula, sendo uma cláusula arbitral, e aqui essa confusão, porque se começa com a via judicial e depois termina-se com a via arbitral, sabemos que não se podem fazer os dois caminhos em simultâneo, pelo menos não com a mesma questão material controvertida, ou ela é judicializada, ou ela é levada para a arbitragem, e depois uma excluirá a outra, obviamente, e se havendo uma convenção de arbitragem muito mais consolidada, porque o que temos aqui, não sei se efetivamente se poderá chamar convenção de arbitragem como tal, tendo a aceitar que sim, mas que seria uma cláusula muito confusa, muito ambígua, na medida em que ela afasta ou coloca apenas em segundo plano a possibilidade da arbitragem, condicionada ainda assim à necessidade de um acordo sobre a sua aplicação ou não, sobre sua aplicabilidade ou recurso à arbitragem, efetivamente ou não. Há aqui a consagração semelhante àquilo que temos na lei, ou seja, a possibilidade das partes querendo poderem fazê-lo. Não me parece que aqui efetivamente haja, com a amplitude que se pretende, o que se podia esperar, o recurso à busca da arbitragem como forma de solução de conflitos. Mas, de qualquer modo, fico satisfeito porque de facto demonstra, da parte dos assessores jurídicos, uma atenção especial para essa forma de solução de conflitos que deve ser atendida, porque ela tem múltiplas vantagens para a imagem das empresas, para a resolução rápida dos conflitos, para do ponto de vista financeiro, não, não trazer aqui uma, uma densificação, não trazer aqui a necessidade de uma aplicação de mais recursos públicos ou individuais, privados de cada um na resolução de determinadas contendas. Entendemos que, de facto, aqui se coloca uma série de vantagens que devem ser atendidas para a escolha efetiva e assertiva do modo adequado de resolução de conflitos que poderá ser, evidentemente, a arbitragem, nesse caso, se as partes, conforme os condicionalismos que aí foram colocados. Ou seja, a cláusula não é mais recomendável, mas fica aqui a nossa nota positiva pelo facto de facto, essa instituição olhar para a arbitragem como uma forma de resolução de conflitos e mostrar que conhece, ou pelo menos que já ouviu falar da arbitragem, que a consagra, queremos acreditar que não fizeram de forma leviana, colocaram porque conhecem, no mínimo possível, conhecem essa via de resolução de conflitos e por isso colocaram neste contrato.
Então, fica aqui a nota positiva e a chamada de atenção também aos consultores, aos assessores jurídicos dessa empresa e outras que possam estar no mesmo caminho, que houve uma mudança no quadro legislativo. Os tribunais provinciais, em quase a grande parte das províncias, já não existem. Temos tribunais de comarca. Os tribunais têm delimitação da sua competência também no âmbito territorial. Isso pode ser um problema, na medida em que não deixará saber efetivamente que tribunal deve ser recorrido, entenda-se, deve ser chamado, deve ser clamado, deve ser, deve, deve intervir em primeira instância para a resolução dessa questão, na medida em que territorialmente aquilo que está previsto no contrato pode não ser de fácil execução, na medida em que o Tribunal Provincial, no caso em concreto de Luanda, já não existe. Mas essa empresa tem eh, um, tem representação noutras províncias e não sei se nos contratos vem o nome dessas outras províncias ou se vem também a província de Luanda. E aí se coloca, por maioria de razão, a questão de saber se o lugar da realização do ato foi lá, por que razão nós vamos para Luanda? É contraproducente ou não resolver um conflito dessa natureza em Luanda? Bom, e uma outra série de razões de quês e de porquês que se colocam. Fica aqui essa nota para os estudantes do curso de pós-graduação em assessoria jurídica empresarial. Fica a nota também para os jurisconsultos, os advogados e aqueles que trabalham em logística, para, de facto, olharmos com atenção para esse pormenor na construção normativa ou da produção legislativa, nos conselhos que nos damos e pareceres que fazemos às empresas que nos procuram para, sobre diversas matérias, tratarmos. A resolução extrajudicial de litígio é uma matéria complexa, mas que, devidamente estudada e organizada, é possível, sim, fazermos bom caminho, lograrmos muitos êxitos no trabalho a nível dessas matérias. Elas podem conviver, sim, com a forma judicial de resolução de conflitos. Lembrar aqui que o nosso sistema de justiça é um sistema multiportas, nós temos tribunais multiportas, mas é necessário, de facto, nós delimitarmos o âmbito de aplicação de cada uma destas portas, para que, de facto, não se crie confusão com aquela que é a intenção de resolver, de definir, de delimitar a forma, o momento de atuação, de abertura de cada uma dessas portas com vista à resolução adequada dos conflitos. Bem-aja a todos vocês, fiquem bem e até o próximo Camacel. Subscrevam o canal, passem a mensagem, partilhem os conteúdos e deem-nos os vossos comentários e as vossas críticas construtivas para que possamos melhorar. Um abraço a todos, fiquem bem e até a próxima.